Alguns cultos atrás, eu não me lembro quanto tempo faz, nossa irmã Heloíde trouxe uma palavra falando sobre João Batista, e talvez a forma mais correta de chamá-lo seria João ou Batista ou Batizador, né? E realmente é uma palavra maravilhosa, palavra que ela trouxe. Eu lembro de alguns pontos que ela falou, de alguns toques que ela deu, palavra abençoada mesmo. E no final de semana que passou, nós estávamos naquele congresso, o segundo congresso de arqueologia bíblica, e dentre os congressistas, dentre os palestrantes, teve um homem lá que ele já estava lá no ano passado e já havia chamado a minha atenção, e também do Kid e dos irmãos que estavam ali comigo. Se você quiser lembrar do nome dele, é Dr. Adolfo Reutemann. É um doutor em arqueologia, em religião antiga, história antiga, arqueólogo. Ele é o curador de um dos maiores achados da arqueologia. Eu posso dizer não somente bíblica, mas secular também, que são os manuscritos do Mar Morto. Ele cuida desses manuscritos que estão lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. E queridos, esse homem, ele é um rabino. Ele não está exercendo a função de rabino, mas ele é ordenado rabino lá em Jerusalém. Ele é argentino, judeu argentino. Inclusive o Kid passou um link de uma entrevista dele lá no programa Vejam Só, né, do Lucarelli. É Lucarelli o nome dele? Cucarelli, né? Pastor Cucarelli. E quem tiver curiosidade e lembrar também, entra lá no YouTube, Dr. Adolfo Reutemann. E dentre muitas coisas que ele falou, foram todas palavras assim abençoadas. Ele tem um conhecimento muito amplo e um domínio sobre aquilo que ele fala. E sendo rabino, né, isso que me chamou a atenção, ele também falou sobre João Batista. Mas ele foi mais para uma linha arqueológica e geográfica do profeta João Batista. E durante essa semana, da quinta-feira, eu trouxe uma palavra aqui no Antigo Testamento, falei de Caleb. E no domingo eu pensei, vou falar sobre João Batista, né? Ainda que a nossa irmã trouxe uma mensagem aqui tão recente, mas eu penso que vale a pena nós recordarmos, e eu creio que são tantas coisas que eu nem sei se eu vou falar tudo aquilo, né, que está aqui no meu coração, mas eu quero falar aquilo que o Espírito Santo de Deus separou, né? E ela também pregou e trouxe essa mensagem e falou tantas coisas, e eu sei que havia muito mais coisa para ter falado, né? E vai faltar. Se alguém quiser falar sobre João Batista aqui no próximo domingo ou na próxima quinta, não tem problema nenhum, mas eu creio que é um tema, é uma palavra, é um personagem maravilhoso. Eu quero que vocês abram aí a palavra no Evangelho de João. Nós vamos ler um texto aqui bem conhecido, somente um versículo. A história de João Batista, todos eu creio que conhecem. Vamos recordar aqui alguns pontos. Ontem eu estava em casa e comecei a digitar ali no PowerPoint, preparando a mensagem de hoje, né? E realmente é uma mensagem assim maravilhosa, e é uma mensagem muito atual para a igreja, para nós. O texto diz aqui na versão NVI: João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Você vai encontrar isso no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Eu sou a voz do que clama no deserto.
façam um caminho reto para o Senhor. Eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus um instante. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Como é bom sentir a presença do Teu Santo Espírito. Como é bom, Senhor, ter essa certeza em nossos corações que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor tem um plano de salvação, um plano de vida eterna para cada pessoa, Senhor, que tem essa consciência, que tem a certeza desse chamado, dessa aliança que nós temos contigo. Senhor, nos ajude, ó Deus, nessa caminhada, Senhor, nas nossas vidas, os problemas que enfrentamos, aquilo que nós estamos passando, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus. E agora, ó Deus, que a Tua palavra, que ela seja viva, que ela seja eficaz, que ela venha fazer essa transformação que nós precisamos, essa conversão que é diária, nós possamos entendê-la cada vez mais, Pai. Examiná-la de coração, com a alma, para que possamos entender cada vez mais e mais os Teus propósitos, Pai. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém. O chamado de um profeta, queridos. Quando eu estava meditando sobre João Batista, tem uma coisa muito clara na Bíblia. Quando você percebe, quando você lê o Antigo Testamento, e você vê o chamado de um profeta como Jeremias, por exemplo, o chamado de um profeta como Isaías, Ezequiel, Daniel, de uma forma um pouco mais diferente, vamos dizer, de uma forma diferente, o chamado de Elias e Eliseu, que não escreveram nada. E lá no final, Jesus, eu vou falar aqui, mas só adiantando uma parte para que nós tenhamos essa consciência. Jesus falou que os profetas foram até João Batista. Quando ele disse isso, então nós temos que entender que o que nós temos no Novo Testamento, Paulo escreve aos Efésios dizendo que existem profetas, só que de uma forma diferente. O que existe para a igreja é o dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons. Romanos capítulo 12 também ele vai falar sobre os dons. Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre os dons que Deus dá à igreja, que Deus distribui aos irmãos, às igrejas. A igreja na terra, e pensando no tempo e espaço, que nós já estamos aqui há tanto tempo, né? Gerações se foram, mas entendamos isso. Esse chamado profético, essa diferença do antigo para o novo. Uma vez na classe, uma irmã perguntou para o professor Célio: ainda existem profetas hoje? Existe sim. Pessoas que são usadas com o dom de profecia. Nossa irmã Jardu, nossa irmã Julieta, Daniela, Eloide e outras irmãs que estão aqui, outros irmãos que estão aqui, o dom de profecia. Então, podemos chamá-los ou chamá-las de profetas? Sim. Ontem a nossa irmã Lina esteve aqui, eu estava sentado, eu costumo terminar o culto, e Deus falou comigo assim: passa a palavra para ela. Eu falei: Senhor, ela vai falar demais. Pensando, né? Eu reconheço, quero confessar aqui. Ela vai falar demais.
Que hora nós vamos terminar esse culto? O Senhor falou, não dou explicação, passa a palavra para ele. Quem estava aqui ontem ouviu, né? Por que Deus falou para que eu desse a palavra para nossa irmã Linda? Dom de profecia. E eu olho para pessoas assim e vejo, olha a luta que nós passamos. Nossa irmã Julieta, conversando com ela, falando dos problemas. A Elô, eu conheço a vida da Elô, a irmã Jardu. Outro dia andando aqui, semana passada, na Júlio Buono, quem está lá caminhando com o anjo do lado? Irmã Jardu. Irmã Jardu. E eu falei, meu Deus, essa mulher, olha, andando e toda elegante, com um terninho rosa. Eu falei, lá vai uma profeta do Senhor. Amém. Mulher de Deus, pessoas que entregam suas vidas. E esse chamado, né, de João Batista, aí eu coloquei aqui a voz profética no AT, no Antigo Testamento, Elias e Isaías. O chamado de Isaías, o chamado de Jeremias, quando em Isaías capítulo 6, Deus mostra para o profeta Isaías a sua glória, ele declarou, ele colocou ali no seu livro, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, glória a Deus, assentado num alto e sublime trono. Existiam anjos, serafins, seres estranhos que nós não conhecemos, com 6 asas. O Senhor deu essa visão ao profeta. Mas existe glamour aí? Existe um privilégio? Não existe. Porque o Senhor mesmo falou para Isaías e falou para os outros profetas, eu vou enviá-lo a um povo de coração duro. Isaías foi morto. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso. Ele não foi para o exílio da Babilônia, mas ele foi preso, ficou no Egito ali exilado, com problemas. João Batista, vocês conhecem o final da história? Então não tem privilégio, é um mistério isso, é um mistério. Mas aqueles que são chamados, aqueles que entendem esse chamado de Deus, sabem do que eu estou dizendo. Nós não conseguimos sair, nós não conseguimos fugir. É como aquela cerca que está escrita no livro de Jó, quando Satanás fala para Deus, olha, também o Senhor coloca uma cerca, protege Jó. É mais ou menos essa linha de pensamento. É como se Deus fizesse assim, olha, eu vou cercar, e nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde ir. Por isso que Pedro, quando Jesus falou de uma forma mais dura, porque evangelho, queridos, evangelho é um processo difícil. Evangelho é uma caminhada no caminho estreito, a porta estreita. Nós, enquanto cristãos, é um negar-se a cada dia, negar os meus desejos. Olha isso, o Senhor fala contigo, fala ou não fala? Quando Deus não quer que você olhe da maneira como você está olhando, quando Deus não quer que você fale da maneira como você está falando, eu tenho certeza no meu coração que o Espírito Santo de Deus fala com aqueles que são chamados. Fala, olha, não gostei daquilo que você fez, não gostei daquilo que você falou, não gostei da tua atitude. Aí você pode falar, mas pastor, que loucura é essa? Não é loucura, não é loucura. Nós ouvimos a voz de Deus, queridos. Nós ouvimos o Senhor falar, olha, vá para lá, coloque as mãos, chame levanta esse, faça isso. É quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. E nós não temos escolhas. Nós não temos a escolha de dizer não. Então somos marionetes. Não. Eu digo isso, que nós não temos escolhas, é claro que nós temos. Jonas, ele escolheu um outro caminho. Mas o que Deus fez? O que Deus fez? Você vai lá. Não adianta. Você quer ir para a esquerda?
mas eu quero te levar para a direita. Entenderam? Entendeu, Thalita, aí o recado? É uma escolha, queridos. É uma escolha que eu não sei se eu vou conseguir explicar com palavras. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que eu sempre penso assim: eu faço boas obras, a igreja, nós fazemos boas obras para alcançar a salvação? Não. A Bíblia é clara nisso. Não pelas obras, para que vocês não venham a se gloriar, mas é de graça. Agora, aquele e aquela que é salvo e é salva, ele faz boas obras instantaneamente. É algo que está inerente dentro de cada um. O Espírito Santo de Deus te toca, como a irmã falou aqui na oração para as ofertas. Ir até um lugar, fazer a obra de Deus, orar. Mas como o Tiago diz, vai deixar a pessoa com fome? Vai deixar a pessoa passando necessidade? Essa obra Jesus deixou para que a igreja viesse a fazer. É cuidar das pessoas, cuidar dos pobres, porque Deus tem um plano de salvação, e aquele a quem você cuidou, aquele a quem você estendeu a mão um dia, Ele vai fazer da mesma forma se Ele entendeu o Evangelho. É isso que nós temos que compreender. Evangelho é isso. O salvo, ele pratica boas obras automaticamente, porque o Espírito Santo de Deus faz isso em nossas vidas. João Batista, ele nasceu provavelmente em Carém. É uma região montanhosa na Judéia, perto do deserto da Judéia. Você vai ler isso em Lucas, no capítulo 1, 39 e 40. Lugar onde Isabel e Zacarias, onde eles moravam, onde ele cresceu. Aí eu coloquei aqui um tópico sobre o anjo Gabriel. Ele é um anjo ativo. Nós vemos na palavra de Deus Gabriel falando com Daniel. Nós vemos ele falando com Maria. Nós vemos ele falando com Zacarias. Você não vê Miguel, o arcanjo Miguel, falando com ninguém. Ele só age, ele só faz. Agora, esse anjo Gabriel é um outro mistério que nós encontramos na Bíblia. Porque olha o que ele fala para Zacarias, Lucas 1, 19. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Glória a Deus. Amém. Está sempre na presença de Deus. Que coisa maravilhosa é essa, irmãos? É como se ele estivesse ao lado do Todo-Poderoso e o Senhor dizendo: olha, vai lá, avisa Maria que o Salvador vai descer à terra. Glória a Deus. E vai habitar aquele ventre. Vai lá, avisa ao meu sacerdote Zacarias que eu vou enviar, eu vou mandar aquele que vai clamar, que vai aplanar o caminho, a voz que vai clamar no deserto, o meu servo, eu vou enviar. E vai ser descendência dele, vai ser filho dele. Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. As cavernas do deserto da Judéia, em uma delas, aqui pensando lá no curso que nós fizemos, em uma delas foi achada uma iconografia na parede com a representação de João Batista. Uma pessoa, mesmo para a época, uma pessoa diferente, estranha, um nômade, um pregador do deserto, vestido de pele de camelo e todo despojado, se alimentava de mel. Não sabemos que tipo de mel, mas a palavra do Senhor diz que ele se alimentava de mel e gafanhoto. Talvez ele fizesse um foguinho lá com os pauzinhos, né? Colocava uns gafanhotos lá para torrar, umas formiguinhas
aquela saúva, não sei, estou imaginando, mas vivia nas cavernas. Quando nós pensamos em deserto, nós temos aqui uma professora de geografia, lá no fundo, a Thalita, vamos falar dela de novo. Quando nós pensamos em deserto, nós pensamos no deserto do Saara. Areia, lençóis maranhenses, apesar que tem água ali, mas naquele naipe ali, naquele estilo ali. Areia, 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 mas não, no deserto, alguns desertos na Palestina, eles têm montanhas, pequenos arbustos, como aquele que o Senhor falou com Moisés, ali no deserto do Sinai. E existem, ainda até hoje, várias cavernas, inclusive foram em cavernas que foram encontrados os tais manuscritos do Mar Morto, da região ali perto de Qumran, chamado de Qumran, perto do Mar Morto, um deserto praticamente, cheio de cavernas, e os escritos foram encontrados nessas cavernas. E essa é só uma curiosidade, né? A representação, a iconografia são desenhos, e foi encontrado um desenho na parede de uma das cavernas de João Batista, um homem com uma bolsa, com um vestido de pele de camelo ou de algum animal, diferente, um homem diferente. O historiador Flávio José, historiador judeu, ele conta nos seus escritos, vejam só onde eu quero que vocês vamos chegar, onde nós vamos chegar, que ele, Flávio José, que viveu no período de Jesus, mais ou menos, passou 3 anos no deserto. Se não me falha a memória, foi no deserto da Judéia, o mesmo deserto que João Batista apareceu pregando, perto do Jordão. Ele passou 3 anos com um mestre chamado Banos. Ele, João Batista, aliás, Flávio José, passou no deserto, aprendendo, vivendo ali com os povos, e com esse mestre aí chamado Banos. Ele coloca ali na sua biografia, nos seus escritos, parece que era um costume alguns optarem por essa vida, por esse tipo de vida. E há uma possibilidade, não temos nada de concreto, mas há uma possibilidade de João ter sido criado pelos essênios, um grupo eremita, um grupo que vivia no deserto, exatamente perto do Mar Morto. E os historiadores, os arqueólogos, eles entendem que os escritos, os manuscritos, muitos deles foram escritos pelos essênios, esse grupo de pessoas, de homens, na verdade, que não se casavam. Eles não se casavam. E qual era uma das características? Algumas famílias da região ali da Palestina enviavam seus filhos para que crescessem, para que fossem ensinados pelos essênios. Então, há uma especulação de que João pode ter sido criado pelos essênios. Por quê? O lema dos essênios era exatamente esse: nós somos a voz, o povo, o essênio, o povo essênio é a voz que clama no deserto. Eles conheciam o profeta Isaías como ninguém, conheciam como ninguém. E eu já falei aqui uma vez que o único livro que foi achado completo, um rolo completo, foi o livro do profeta Isaías. João e Elias. Os fariseus, eles mandaram representantes e os escribas para interrogarem João Batista. E eles perguntam: você é Elias? Ele diz não. Você é um profeta? Ele também fala que não. Ele não se julga um profeta. E uma coisa interessante, queridos, que se você ler lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 4 a 8, você
vai notar que Elias, quando ele subiu, quando ele foi levado aos céus, um redemoinho, carros de fogo, um espetáculo, foi exatamente no lugar onde João Batista começou a pregar. No Jordão, às margens do Jordão. Então o que nós entendemos é que não é que eles pensavam, alguns até pensavam, que aconteceu ali uma reencarnação, porque o misticismo dentro do judaísmo, naquele período, era muito grande. Mas o que nós entendemos é que o espírito de Elias, ou seja, o jeito de Elias, a maneira de Elias ser, estava sobre João Batista. Isso é inegável. A forma de falar, o tipo de profeta, isso é notável. Por isso que eles ficaram em dúvidas em relação a quem era João Batista. João e Jesus, praticamente eles tinham a mesma idade. Cresceram provavelmente perto um do outro. Maria, a Bíblia não diz exatamente, mas o que dá a entender é que elas eram parentes. Se elas eram parentes, Jesus e João Batista eram parentes. E Maria visita Isabel, e o Espírito Santo de Deus se faz presente entre elas. Quando Maria entra na casa de Isabel, João começou a bater o pé para todo lado, no estilo profético. Começou a sapatear no ventre de Isabel. O texto diz, está lá em Lucas capítulo 1, 41, que as crianças se agitaram. Amém. E o Espírito Santo de Deus se fez presente. Glória a Deus. E elas sentiram a presença do Senhor, sabiam do chamado, tinham essa certeza. E João Batista, ele não sabia que Jesus, o seu parente, era o Cristo. Deixa eu me explicar, deixa eu explicar melhor. Ele conhecia Jesus. A Bíblia não dá muita explicação, mas nós entendemos que Jesus foi criado em Nazaré, cresceu em Nazaré. João Batista, perto do deserto da Judéia, ou no deserto, como falei agora há pouco, possivelmente criado pelos essênios ou não, são apenas especulações. Eles tinham contato, não sabemos. João, pelo que nós entendemos, ele tinha a consciência do seu chamado. Ele tinha consciência, como nós falamos agora no início. Deus fala com o profeta, Deus toca, Deus não tem. Ele sabia que ele não tinha o que fazer em relação à pregação, ele tinha que fazer aquilo. Ele foi enviado, foi chamado para pregar o arrependimento. E ele mesmo diz: olha, eu batizo com água, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, o cadarço das sandálias dos seus pés. Ele batizará com fogo. Glória a Deus. Ele batizará com fogo. E ele, quando Jesus vem para o batismo, não dá para entender exatamente como foi essa relação entre João e Jesus. Mas em relação a Jesus ser o Messias, ele não tinha essa compreensão. O Senhor revela isso a ele naquele momento. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí no livro de João mesmo, capítulo 1, 29 a 34, diz assim, olha: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aí ele diz assim no 31: eu mesmo não o conhecia, mas isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. O que João escreveu aqui, João o evangelista, é que ele, segundo as palavras, na tradição oral aqui, o evangelho ainda não, nesse momento, ele não existia. Quando João foi escrever, o que falaram para ele, as palavras de João Batista, é que ele diz assim, olha, no verso 31, vou repetir: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim, batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não tinha noção de que Jesus de Nazaré era o Messias, mas o Espírito Santo revelou isso na hora, quando Jesus de longe vem se aproximando, e ele olha, e o Senhor fala com ele na hora: eis o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Talvez ele ficou surpreendido: Jesus, este é o Cordeiro de Deus? Que maravilha, irmãos. E como eu falei, vida de profeta, vida com Deus não é fácil. Nós não entendemos muitas coisas. E da mesma forma aconteceu com João. Ele foi preso, e ainda assim, depois de ser preso, pediu a seus discípulos que perguntassem a Jesus se realmente ele era o Messias. Porque na palavra de João Batista, ele diz: olha, o machado já está colocado na raiz. E ele esperava, estou conjecturando, ele esperava que Jesus viesse, assim como a maioria dos judeus esperavam que Jesus viesse com mão forte, com espada, como um guerreiro, como foi o rei Davi. Provavelmente ele pensou isso: será que você é mesmo o Messias? Será que você vai nos libertar? Será que você vai fazer justiça agora? Acabar, arrasar com o pecado, nos libertar do Império Romano, fazer o que Davi fez, conquistou, e eles viveram aquele período bom da história de Israel? E qual foi a resposta de Jesus? Olha, fala para João que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, que a palavra está sendo pregada. Amém, Senhor. Esse é o Messias. Esse é Jesus a quem nós servimos. Glória a Deus. A mensagem de João, queridos, ela é escatológica e profética. A voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Marcos capítulo 1, de 1 a 3, repetindo Isaías 40, no verso 3. E eu faço uma pergunta a mim e a vocês: que tipo de mensagem nós estamos ouvindo em alguns lugares? Que tipo de mensagem nós estamos ouvindo em algumas comunidades? Será que é essa mensagem de arrependimento? Será que é o Evangelho de Jesus, as boas novas que nós estamos ouvindo? Ou é uma mensagem secular, misturada? Como o apóstolo Paulo mesmo disse, escrevendo a Timóteo: olha, nos últimos dias os homens vão se servir de homens que falarão aquilo que eles querem ouvir. João Batista, ele veio com uma mensagem certeira, preparando o caminho para Jesus. É isso que nós temos que entender enquanto igreja.
Nós temos que pregar a verdade, o verdadeiro evangelho. É por isso que Jesus falou: examinem as escrituras, para que vocês possam falar o que é correto, para que vocês possam falar aquilo que realmente a palavra de Deus está dizendo, para que vocês possam interpretar as minhas palavras, as minhas ações e agirem de acordo com o que eu estou passando. Essa é a mensagem que a igreja tem que levar. Essa é a mensagem de João Batista. A mensagem que é dura, que é polêmica às vezes, como Jesus mesmo pregou, mas tem que ser a verdade. Tem que ser a verdade. Nós não estamos aqui brincando, queridos. O Senhor não nos chamou, assim como não chamou a João Batista para que ele fosse um fanfarrão, um brincalhão, não. Evangelho é coisa séria, chamado é coisa séria. Nós temos um compromisso com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Ah, mas eu estou aqui só participando, eu estou aqui só ouvindo, eu gosto do som, eu gosto de tocar, eu gosto de sentar aqui, depois do culto ter um cafezinho. Isso não é evangelho. Evangelho é isso que nós estamos pregando aqui. É isso que tem que entrar no teu coração. É transformação, é mudança de vida. Você sendo transformado, para que outras pessoas possam olhar para você e se achegarem até você, e você possa ser enviado por Deus a pregar nesse deserto que é o mundo. Amém. Jesus falou, concluindo, que João o Batista foi o último profeta a lei e os profetas duraram até João. Desde então, veja, vou repetir: a lei e os profetas duraram até João. Palavra de Jesus. Lembra que eu disse a separação do Antigo Testamento para o Novo? Os profetas foram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A mesma linha de pensamento. Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar os meus desejos. O meu desejo era, depois do culto aqui, pegar uma moto e sumir. No casamento está tudo bem, viu, irmãos? Estou dando aqui um exemplo. Fazer. Algumas pessoas confundem liberdade em Cristo com libertinagem. Nós somos livres, sim, para adorar, mas existe uma consciência do Evangelho que tem que estar sempre bradando no nosso coração, no nosso ouvido, que é a santificação, que é a mudança de vida, que é a conversão. Isso tem que ser uma constante em nós. Essa coisa abstrata, mas que tem que trazer mudança. De repente você começa a pensar de uma forma que você não pensava. Você começa a olhar de uma forma que você não olhava. Você começa a sentir coisas que você não sentia antes. Você começa a amar os seus inimigos. Você começa a amar aquele que é diferente. Você começa a entender que você tem que entrar em alguns lugares porque você tem o chamado. Você é escolhido, você tem que entrar em alguns lugares, mesmo contra a tua vontade. Que você tem que falar algumas coisas que você não se sente bem naquele momento em falar, mas que você tem que falar porque você é chamado. Amém. Porque o Espírito Santo de Deus usa a tua vida. Negar a si mesmo é entender que nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós. Você quer isso para a tua vida? Você quer isso para a tua vida? A palavra está falando contigo. Você quer isso para a tua vida ou você quer continuar sem compromisso? Você quer continuar vivendo? Não, eu vou quando dá. Quando dá eu faço, quando não dá não faço. Eu preciso ver as minhas prioridades porque ninguém vai pagar as minhas contas. Quando você entregar a sua vida verdadeiramente
de Deus. Quando você disser ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, Ele vai prover, Ele vai cuidar da tua vida, da tua esposa, da tua família. E ao contrário também para aquela que é mulher, está dizendo, mas o que eu vou fazer com a minha casa? O Senhor está dizendo, olha para a minha obra, olha para a minha obra. Eu te chamei, mulher, eu te chamei, mulher. Vou cuidar do teu marido, vou cuidar da tua família, mas faça aquilo que eu tenho colocado no teu coração. O espírito de Elias, o espírito de João está sendo derramado sobre a igreja. Oh, glória a Deus. Nós venhamos a diminuir e que ele cresça, e que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E as palmas louvam ao Senhor.